mas eles ficaram lá para trás. Eu poderia dizer, eu vou para lá. E eu nadei na direção. Quando eu estava mais ou menos 1 quilômetro, eu vi que eu não ia poder chegar na ilha por causa da arrebentação. Sabe o que é arrebentação? As ondas batiam nas pedras na ilha. E na hora que eu percebi aquilo, eu falei, se eu chegar ali e me arremessa contra uma pedra daquela, não sobra nada, mói. Mas eu não posso voltar, eu vou ter que continuar nadando naquela direção. E eu comecei a chorar, eu gritava, socorro, alguém me ajuda. Todas as vezes que eu fui pescar naquele lugar com os pastores, sempre passavam navios, barcos. E nesse dia, nem um barco, nem um navio. Mas a mão de Deus estava lá. E eu chorava, eu gritava, Senhor, eu tenho um povo para cuidar, eu tenho uma família, eu tenho pastores, eu tenho pessoas que precisam da minha oração, da unção que o Senhor me deu. E o Espírito Santo falava, você vai sair. E o diabo falava, não, você não vai sair, você não tem força mais. Quando eu vi aquele mastro, eu queria nadar, mas eu não tinha força nos braços, nas pernas. E eu me lembrei do Salmo 8. Na verdade, eu não me lembrei. O Espírito Santo falou, meu filho, está aí na sua mente, está no seu coração. Leia o Salmo 8. Mas como é que eu vou ler? Leia, está aí dentro de você. Aí eu li. Que nós somos pequenininhos, para que o Senhor possa se lembrar de nós, mas Ele nos fez só um pouquinho menor que Ele. Está escrito no Salmo 8. Aí ele diz que todos os animais... Aí o Espírito Santo, eu lia no meu coração, o Espírito Santo falando... Todos os animais, tudo, ele colocou sob os seus pés, quer dizer, debaixo. Aí eu me lembrava, peraí, quer dizer que o mar está debaixo dos meus pés. Quer dizer que os tubarões estão, as dores também, a cãibra também, a cegueira também. Aí no Salmo 8 diz assim, tudo está sob os seus pés, tudo. Eu falei, tudo? Aí aquela onda que me arrastava, eu dei um grito com o mar. Eu falei, mar, você também é menor do que eu. Eu te dou uma ordem. Que pare esta corrente agora. E que ela seja contrária. Olha, gente, diante do meu Deus e dessa palavra aqui, ó. A corrente virou na hora, assim, ó. Na hora. E sabe o que aconteceu? A corrente que me puxava para dentro virou na hora. E eu já não precisava mais puxar com os braços nem com as pernas. A corrente virou e me levava para a praia. E eu ainda olhava a arrebentação. Este moço, tem pessoas que estavam na África, esse moço que está lá no Nordeste, a minha esposa que está aqui, não estou vendo aqui, mas está aqui. Eu até gostaria que ela viesse aqui, porque ela viu isso e outras pessoas viram, foi filmado. Em toda a história de Moçambique, ninguém nunca tinha visto isso. Eu dei ordem quando eu vi a arrebentação e a minha confiança foi aumentando quando o mar me obedeceu. Eu falei, quer dizer que se eu mandar parar a onda, vai parar também a arrebentação. Eu vou poder chegar. E ela sabe o que aconteceu com o mar? Durante 15 dias, ela foi na beira do mar e viu. Não viu? O que aconteceu? Ficou parado. O mar ficou durante 15 dias a partir daquela data sem onda ali. A imprensa ia, fotografava, filmava. E uma das autoridades, um dos responsáveis por mandar tirar a vida da gente, sabotar, que era um senador lá. Ele me chamou, me entrevistando, e falou, o seu Deus existe mesmo. Eu estou pulando, peraí. E ele me chamou na janela e olhou e falou, o seu Deus está batendo, o seu Deus está... O mar sempre bate, ele disse, mas hoje ele está apanhando, olha como é que ele está em silêncio. E eu falei, ele só volta a mexer, ele só volta a agitar quando eu der a ordem de novo. Ela sabe disso. Como é que ele falou? Seu Deus está zangado com o mar. Ele falou, seu Deus está zangado com o mar. Eu falei assim, eu sabia que era ele, um dos responsáveis. Eu falei, meu Deus se zanga com todo aquele que se levanta contra mim. Não é só com o mar, não. E ele tremia. E ele pescava nesse lugar. E ele falou, não é só o mar, não. Quem põe a perna nesse mar, aonde o senhor estava, lugar chamado Baxunai, e fica 5 minutos, perde a perna. E o senhor ficou mais de 7 horas no meio dos tubarões. Seu Deus existe de verdade. Obrigado, pode descer. Então, irmãos, como é que eu saí?
quando eu estava já daqui na porta, assim, próximo da praia, e meus olhos já tinham sido abertos, não enxergava totalmente ainda, mas estava enxergando já a areia branquinha. E eu ainda continuava sem forças, porém alguém me levava. E eu não soltei a bolsa da minha boca, cortou minha boca, cortou os dois lados da bolsa, eu não soltei. Eu andei quase 8 horas com a boca trincada assim, eu orava, eu chorava, mas não soltava a bolsa. E aí, quando eu estava bem pertinho, eu senti uma ondazinha corrente querendo virar, e eu dei um grito, falei: Senhor, o Senhor falou que eu sou maior que o mar. Onde está a sua mão? Eu falei: onde está a sua mão? E quando eu soltei meu corpo assim, eu senti uma mão pegar nesse braço aqui, ó. Eu era muito pesado, eu tinha quase 160 quilos. E a outra pegar desse lado e me levantar. Mas eu fiquei apavorado porque eu sabia do meu peso. E quando eu olhei, 2 homens, um pegando de um lado, um do outro, me levantaram. Só que me levantaram como se eu fosse uma pena. Mesmo com o peso que eu estou hoje eu estou 70 quilos abaixo, graças a Deus. 70 quilos menos do que naquela época. Se para 2 homens me pegarem, eles vão ter que fazer careta, vão ter que fazer força. E aqueles homens me pegaram de uma forma que eu me assustei. Um pegou de um lado, pegou do outro, e levantaram com a mão só, o outro pegou a minha bolsa, que eu já tinha. Aí eu soltei, um pegou a minha bolsa, e me levando assim, como se eu fosse uma pena. E outra coisa curiosa, que eles me levavam mais ou menos 30 centímetros, 40 centímetros do chão, e minhas pernas não esbarravam nem na água nem no chão. E eles me colocaram sentado na areia. E eu feliz ali, Senhor, o Senhor me ouviu e mandou esses homens. Eu comecei a arrepiar, chorar. E às vezes tinha um momento que eu me assustava. Mas eu dizia, né? Quando eu pensava, esses homens são anjos, mas eu pensava, na minha mente dizia, mas não pode ser anjo, porque eu sou muito pecador para receber visita de anjo, assim, fisicamente falando, porque eu os via como 2 homens normais. Eu fui falar com eles, como era um lugar isolado, e a língua mais conhecida era inglês, é o inglês. Eu fui falar em inglês, perguntar o nome, que língua que eles falavam, e eles disseram assim, na minha língua, em português, eles disseram: fala na sua língua mesmo. E eu falei na minha língua com eles. E eu fiquei tão feliz, ele me deu a bolsa, eu abri a bolsa, tirei uma carteira dentro. Eu falei: eu vou dar, tinha dinheiro lá, na moeda de lá. Eu falei: eu vou dar todo o dinheiro que está aqui dentro para eles. Depois eu falei: não, eu vou dar 50 para cada um, 50 mil meticais, que tinha um valor de $5. 50 mil meticais, valor de $5. Aí eu tirei assim as notas, molhada. Aí quando eu levantei a cabeça, não tinha nenhum homem perto de mim. Aí eu caí em pranto. E eu olhei a direção, a areia socadinha, branquinha areia, uma praia deserta, chamada Ilha dos Portugueses. Uma ilha deserta. Eu olhei a areia para que lado que eles tinham ido e não tinha marca de pé de ninguém. E eu baixei a cabeça, comecei a chorar e agradecer a Deus. Quando eu levantei a cabeça de novo, aí 2 homens vinham num barquinho pequeno, na beira da ilha, se empurrando com uma vara. 2 homens africanos, só com uma tanguinha aqui amarrada, quase nus, do jeito que eles ficam lá. E eu falei: me ajuda. Eles: não, nós viemos só para te ajudar mesmo, para te socorrer. Aí eu olhei, falei: mas esses homens não são os homens que estavam comigo, que me pegaram. Falei: vocês não estiveram? Não, nós estamos chegando agora para te socorrer. Falei: como me socorrer? Como é que vocês sabem que eu estou aqui? Estava aqui. Aí eles olharam assim, para uma duna, uma montanha de areia. Os 2 olharam, aí um olhou para o outro: não, eles não estão mais lá. Eu falei: quem está lá? Não, tinha 2 homens ali, acenaram e chamaram a gente para que tinha um homem precisando de socorro aqui, de resgate.